E aí galera, aqui é o Barba. Hoje eu vou começar uma série de vídeos que eu vou chamar de Comentando Comentários. Primeira notícia que eu quero comentar acerca dos comentários é a notícia que eu vi esses dias no Facebook sobre o Beelzebub Fanpinga. A manchete era: sapo gigante viveu há 68 milhões de anos atrás e comia dinossauros. Bom, tiveram vários comentários que me deixaram perplexo. Eu vou reproduzir um que, do meu ponto de vista, sintetiza todos esses comentários. O indivíduo dizia: mais uma invenção da igreja darwinista. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que não trata-se de invenção. Caso o indivíduo tivesse lido a matéria, ele perceberia que os cientistas juntaram praticamente todos os fósseis do animal. Portanto, tem o esqueleto do animal. Eles fizeram um teste de datação para verificar quando que esse animal viveu. Eles fizeram um teste, inclusive de DNA, para ver com qual animal ele se parece dos dias de hoje. Portanto, não é invenção. E também é importante dizer que não é igreja. Não trata-se de fé. A fé é um ramo de uma forma de pensamento que não é baseada em evidências. Já não trata-se de fé, trata-se de teoria científica. Portanto, exige-se um método de conhecimento, de estrutura, para que possa ser considerado científico. Portanto, ninguém acredita no darwinismo, ninguém acredita na evolução. As pessoas têm confiança diante de um número gigantesco de evidências acumuladas ao longo da história e pelo fato de ninguém ter conseguido até o presente momento contestar ou demonstrar que essa teoria está errada, certo? Existe um campo da filosofia do pensamento, da filosofia científica, existe a epistemologia, que estuda basicamente aquilo que é e aquilo que não é ciência. Basicamente hoje nós conseguimos definir aquilo que não é uma proposição científica. Essa história remonta a anos de conhecimento, desde o Francis Bacon, que propunha através aí do seu empirismo as suas ideias mais baseadas no método de verificação. Nós temos ainda a história do Círculo de Viena e o positivismo científico ainda na Áustria, ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que tinha ali mais ou menos o Maurice Stillitz, por exemplo, que era um dos principais pensadores, que foi assassinado na universidade que dava aula, na Universidade de Viena, por ser considerado um cara que tinha filosofia judia, que atentava contra os bons costumes e a moral nazista. Por que eu estou citando esse cara? Porque ele foi assassinado por um cara que saiu pouco tempo depois, em liberdade condicional, com notícias dizendo que ele tinha matado uma ameaça da filosofia nazista, na filosofia judia, e as notícias diziam isso como sendo verdade, porém não só fake news. O cara nem judeu era, como se o fato de ser justificasse, não é isso que eu estou dizendo. Depois disso ainda vem o Karl Popper, que usa as ideias do indutivismo do Círculo de Viena, né, que o Círculo de Viena ele termina ali, a morte dele foi em 36, em 38 a Áustria é anexada, os demais membros do Círculo de Viena fogem, mas o Karl Popper já vem e propõe o princípio da falseabilidade, ou seja, ele se opõe ao ponto de vista do Círculo de Viena, ele coloca a refutabilidade como um princípio para você dizer se aquilo é ou não uma proposição científica. Para o Karl Popper, o importante não é o número de evidências que você acumula, mas também as formas que essa proposição oferece de ser contestada e se ela resiste a essa contestação. Ou seja, você tem que buscar formas, ela tem que oferecer, uma proposição científica tem que oferecer formas de ser testada, de ser falseada, de ser contestada, e se ela sobreviver a esse processo, ela pode ser considerada uma proposição científica. A questão é que o método científico ele funciona. Os aviões voam, a televisão liga, a internet está aqui e você está me assistindo. Portanto, o método científico, a biologia, por exemplo, a medicina, o método científico ele funciona. Portanto, não trata-se de imaginação, não trata-se de fé, não trata-se de igreja. Não existe igreja darwinista. A questão aqui é a seguinte:
Por exemplo, Carl Sagan já falava ali no 10º capítulo da Sociedade Atormentada por Demônios, não, o mundo assombrado por demônios. No 10º capítulo ele fala do dragão de garagem. Se você diz que tem um dragão na sua garagem, você tá fazendo uma proposição sensacional. Então você tem que ter uma prova sensacional de que isso é verdade. E tem que oferecer formas para provar que isso é verdade. Se o seu dragão é invisível, tem que ter como testar se por calor, qualquer outro método de detecção. Se não há método, se o seu dragão é indetectável, a sua proposição não pode ser considerada científica, porque não há métodos de falseá-la, de testá-la. E é assim que vem caminhando ao longo dos anos e vai se aprimorando o método científico para que ele fique mais imune a falhas. É assim que acontece. Imaginação seria se o fato de ter se encontrado esses fósseis, eu dissesse que não, agora está comprovado que o Naruto existiu há 68 milhões de anos atrás. Isso é a prova que o Gamabunta existia e havia uns sapos gigantes. Você não pode provar que isso não é verdade, e existe um livro que está escrito e conta essa história. Ora, pelo amor de Deus, isso ainda para dizer que ele estava mais para o Gamamuru. Afinal, ele não era tão gigante assim, era gigante em relação aos demais sapos. Ele chegava aí a 4,5 kg, ele comia bebês dinossauro, ele não era gigantesco, certo? Portanto, a moral da história, o que eu queria deixar claro, é que hoje nós estamos vivendo a época da fake news. E essas turma da anticiência se baseia muito em conspiracionismo e fake news. E a gente tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado. É a história do hoje o café faz bem, hoje o café faz mal. Se a gente abrisse a matéria, a gente vai saber que nem hoje o café faz bem, nem hoje o café faz mal. Não é nenhuma coisa nem outra. Isso vai desconstruindo o pensamento científico ao ponto das pessoas começarem a achar que a Terra é plana. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é mas são vários ataques de todas as frentes ao pensamento científico que vem acontecendo hoje em dia. Vamos tomar cuidado, vamos ler as matérias e vamos formar opinião com base no contexto inteiro e não com recortes. Não é nenhuma vergonha dizer ainda estou estudando e formando a minha opinião sobre esse assunto. Ninguém precisa saber tudo sobre tudo e opinar sobre tudo. Todo mundo tem que, na verdade, quando vai se posicionar, estudar e aí então se posicionar. É isso que eu queria refletir. Valeu, galera. Cuidado com a fake news. Falou!